Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre mantras. Então, é uma prática muito conhecida no yoga, tá bem popular, assim, as pessoas, é bem normal mesmo pessoas não familiarizadas, quando se fala mantra, as pessoas no mínimo pensam, são as palavras que as pessoas entoam, é a oração hindu, enfim. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa relação, o que vem a ser o mantra nessa contextualização do yoga. Existe sim práticas que são chamadas de mantras yoga, mantra yoga, mas o mantra yoga não é necessariamente uma linha de prática individual, ela está sempre contida dentro da abordagem de várias religiões hindus, linhas de pensamentos, práticas de Hatha Yoga. Por quê? Porque o mantra vem a ser uma prática que é utilizado como uma ferramenta para uma elevação. A palavra mantra vem de uma junção de man, que vem de manaha, de mente, e tra, de libertação. Então, mantra significa libertação da mente, ou seja, a forma de controlar o fluxo mental, a forma de purificar os seus pensamentos, a forma de elevação da sua consciência. O mantra vem dessa cultura védica, na qual a sua língua primordial vem a ser o sânscrito. Sânscrito também conhecido como Devanagari, Deva de deuses e Nagari de língua, a língua dos deuses. Ou seja, de acordo com a cultura, essa língua sânscrita, digamos assim, essa proposta de comunicação, ela não vem desse mundo, ela descende dos deuses através de revelações dos munis, dos rishis, ou seja, desses santos, sábios, místicos que receberam essa revelação no coração. De acordo com a filosofia, se a gente adentra a filosofia, então essa língua ela chega, essa forma de comunicação, ela chega junto com a criação, com o Senhor Brahma. O Senhor Brahma vem a ser o criador desse mundo material. De acordo com o yoga, Deus primeiramente cria um primeiro ser, e esse ser, ele se responsabiliza pela criação do mundo material, ou seja, Brahma ele manipula os elementos materiais e dá forma para tudo isso em que nós vivemos hoje. E logo após essa criação, Purusha, que vem a ser a natureza espiritual, se manifesta nesse mundo material. Então, junto com Brahma, esse criador, ele recebe todo o conhecimento, digamos assim, o manual didático de como viver nesse mundo. Então, dentro desse manual, ele recebe também essa língua sânscrita chamada de Devanagari. Bom, então um ponto é que o mantra não é uma expressão específica. Tudo que está contido dentro dos textos védicos é considerado mantra. Por exemplo, quando nós vamos ler o Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita, e se nós cantarmos ali os aforismos, os sutras, aquilo também é um mantra. Então, existem mantras para todos os tipos de energia. Quando nós vamos estudar, por exemplo, os Vedas, essas quatro escrituras primordiais, digamos assim, primárias ali da cultura védica, Rig Veda, Atharva Veda, Sama Veda e Ajurveda, elas são constituídas de hinos, basicamente. Esses hinos são hinos sânscritos, de glorificação de diferentes deuses. Então o mantra, ele é um aspecto assim muito mais amplo. Porém, existem inúmeros mantras que vão ser direcionados para diferentes energias. Mantra para concentração da mente, mantra de glorificação do mestre espiritual, mantra de glorificação a determinado Deus, mantra de elevação espiritual. Então, os mantras são a verbalização de junções fonéticas, digamos assim, que vão atuar no som de maneira em que manipule a energia do ambiente e do ambiente interno também, que vem a ser a nossa consciência. E é claro, também os mantras purificam o ambiente externo. Então, nesse sentido, o mantra ele é uma ferramenta no qual é usado na maioria das linhas de yoga
como algo que nos beneficia para equanimidade da nossa mente, elevação espiritual e principalmente também a harmonização externa. Então a cultura bramínica, que vem a ser essa classe intelectual e espiritualista, ela está muito ligada com o entoar de mantras, porque eles consideram que até o fato de você repetir repetidas vezes ali os textos sagrados, isso vem a ser mantra yoga. Então, mantra yoga significa a conexão yoga através do entoar de vibrações que muitas vezes são transcendentais, ou seja, elas não atuam apenas no que nós consideramos aqui no som material, mas elas vibram também na camada energética, não só do ambiente externo, quanto principalmente da nossa mente e do nosso estado interno. Então, por exemplo, no Ashtanga Yoga nós cantamos o Ashtanga Yoga Mantra, que vem a ser um mantra do século 8, mais ou menos, 7, 8 ali, que é retirado de um poema de um grande mestre espiritual, Shankaracharya. E o mantra final é o mantra tirado do Rig Veda, é um mantra muito antigo, de 5.000 anos atrás. Né? Então, o Patabi Jois escolheu abrir a prática com mantra, finalizar a prática com mantra. Então, todas as abordagens que nós conhecemos de yoga sempre vão ter entoação de mantras. A gente tem como exemplo a Kundalini Yoga, que tem muito forte nisso na prática, a entoação de diferentes mantras em prol de purificação. Então, algumas práticas vão ter o cantar do mantra na concepção de kriya, ou seja, kriya significa purificação. Então, por exemplo, a gente tem no Hatha Yoga tradicional diferentes formas de purificação fisiológica, nasal, intestinal, abdominal. Então, da mesma forma, algumas práticas consideram cantar de mantra também um kriya, ou seja, uma forma de purificação da mente. Nós temos, por exemplo, o Mahamantra Hare Krishna. Maha significa grande. Então, o grande mantra Hare Krishna. Por que o grande mantra Hare Krishna? Porque esse mantra ele era um mantra secreto. Eram poucos sacerdotes que conheciam, porque tinham esse mantra como um mantra muito sagrado, muito elevado. Porque Hare significa energia que te leva a Deus. Krishna, suprema personalidade de Deus. Irama, bem-aventurança que vem de Deus. Então é dito que quando você canta esse mantra, você se conecta diretamente com a divindade última, ou seja, a manifestação plena do divino. E logo após Chaitanya Mahaprabhu, que foi uma encarnação de Krishna na Idade Média, na Índia, ele disseminou, né, para que isso fosse divulgado em todas as cidades e aldeias e que todo mundo pudesse ter acesso a isso. Então, por isso, Mahamantra Hare Krishna, ou seja, quando nós cantamos o Mahamantra Hare Krishna, nós não só purificamos a nossa mente, mantemos uma equanimidade emocional, psicológica, mas principalmente nos conectamos diretamente com o Senhor Supremo, Krishna. Então, os mantras eles vão ter vários propósitos, como o mantra final, o Mangala Mantra, né, tirado do Shanti Mantra, né, védico, Om Swasti Prajabhya Paripalayantan Nyayena Margena Mahi Mahishaha. Então é um mantra em prol da paz universal, né, que a veracidade prevaleça, que os líderes governem com dignidade, que a espiritualidade seja protegida, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que todos os seres sejam prósperos e felizes. Então vai ser diferentes mantras em prol de diferentes objetivos. Então os mantras, quando nós vamos estudar, os mantras eles têm classificações de mantras. Então, por exemplo, nós vamos ter os Bidya mantras, que são os mantras raízes. Por exemplo, o mantra Om, A-U-M, Aum, Aum. É dito que é um mantra Bidya, no sentido de semente, no sentido que ele prepara o ambiente para que você possa impor o próximo mantra. É como se ele abrisse o caminho
para que você colocasse o próximo mantra. Por isso que a gente sempre inicia diferentes mantras cantando o mantra Om. A gente tem, por exemplo, os chamados Mula Mantra. Mula Mantra são os mantras secretos, no qual eles vão revelar a personalidade de cada divindade, eles vão trazer a identidade da divindade. Nós vamos ter, por exemplo, os mantras como Gayatri Mantra, mais conhecido como Surya Gayatri, que é o mantra de adoração ao sol, a deusa Savitri. Om Bhur Bhuvat Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Nahat Prachodayat Om. Então é um mantra que sempre é cantado de manhã em reverência ao sol, para que nós podemos nos conectar com a espiritualidade no qual o sol nos propaga, digamos assim. Então, mantra yoga significa práticas de verbalização ou mentalização de mantras Devanagari, ou seja, sânscrito, para nossa elevação, purificação e equanimidade emocional. Ok? Beijo no coração de vocês. Até a próxima.